Um aviso antes de começar o resumo desse episódio. Eu vou resumir o episódio normalmente, e aí quando chegar no final, eu expressarei minha opinião sobre este episódio e expressarei toda a minha revolta, mas só no final do vídeo. Episódio 6 de Vou Me Tornar uma Vilã que entrará para a história. No armazém, Alicia diz que se eles não quiserem morrer, é melhor soltar o garoto. Porém, quando ela tenta usar sua magia, percebe que não consegue, pois ela está com um colar que está anulando a magia. Os homens começam a rir e um deles bate no rosto dela. Ao ver a cena, Jill fala que ela deve fugir pela saída norte, mas antes que ele possa terminar de falar, um dos homens bate nele e fala que é para ele calar a boca. Outro diz que não conseguirão nada de dinheiro pelo garoto, e é melhor acabar com ele. Nesse momento, Alicia golpeia um dos homens e fala para Jill que precisam escapar, mas ele fala que não consegue porque ele está com a perna quebrada. Um dos homens diz que uma garota com sua magia selada não conseguirá vencê-los. Alicia pensa que, embora estejam num jogo, o que está acontecendo é bastante real e se nega a deixar Jill morrer, e por isso mesmo, ela também não pode morrer. Ela consegue desamarrar suas mãos em uma lâmina e pega duas facas. Ela consegue imobilizar dois dos homens e Jill pensa que nossa, sotaque, que sotaque é esse que não é o meu? E Jill pensa que mesmo nessa situação ela se mantém fria. Um dos homens, que é o último que sobrou, pega uma espada, mas Alicia consegue partir a espada dele. O homem corre para fugir, mas ela consegue derrubá-lo e quando está prestes a dar um golpe, que provavelmente não seria fatal, já que ela não deu golpes fatais em nenhum dos outros dois homens, ela ouve uma voz dizendo que já está tudo bem. É Liz, e ela usa sua magia para paralisar Alicia. Ela pergunta como Alicia pode fazer algo tão horrível. E Jill grita para Liz parar, porque os inimigos são os homens. Liz diz que viu Alicia atacando. Nesse momento, o homem que estava no chão puxa uma faca e vai em direção a Alicia. Mas Duke aparece e protege Alicia. Ele golpeia o homem e os guardas levam o homem embora. Duke pede desculpa para Alicia por ter chegado tarde, enquanto tira a faca que ficou cravada no braço dele. Alicia fica preocupada, mas ele diz que está tudo bem. Harry chega e começa a curar Jill. Alicia? Eu tô falando igual, Alicia respira aliviada, sentando no chão. Duke se sente mal ao ver que ela está machucada e coloca sua jaqueta nos ombros dela. Os outros garotos aparecem e Albert se aproxima de Alicia e pergunta se ela está bem enquanto faz um carinho na cabeça dela. Mas nesse momento, Liz fala que Alicia estava a ponto de acabar com a vida do homem que não estava resistindo. Jill protesta dizendo que eles estavam tentando acabar com os dois e Alicia só estava tentando proteger ele. Albert diz que se ela tivesse tentado dialogar, não teria que ter recorrido à violência. E aí ele se afasta dela. Alicia pergunta se ele não teria desembaiado sua espada se ameaçassem a sua família. Ele diz que não, e ela diz que ele perdeu seu orgulho como cavaleiro. Liz diz que ela não entende. A violência só traz mais ódio. Alicia diz que ela estava a ponto de morrer. E Liz diz, mas você não morreu, né? Continuando. Se tivesse tido fé e tivesse esperado, ela teria ido salvá-la. Ela tinha fé em seu vínculo como sua amiga. Alicia se pergunta do que é que ela tá falando e se é assim que as heroínas são hoje em dia. Liz diz que Duke foi correndo resgatá-la porque tinha fé. Nesse momento, o cabelo de Liz congela e quebra. Que satisfação, aspira. E ela percebe que Duke está atacando. Ele diz que não fez isso por ela e ela não deve acreditar nisso. Ela tenta se defender e pergunta o que é que está acontecendo com ele. Sem recuar, ele diz que se Alicia não tivesse atacado, teriam matado o garoto. E pergunta como é que alguém pode acreditar que ela é a santa. Ela tenta se explicar, mas nesse momento Curtis aparece e manda eles pararem. Eu acho engraçado que, tipo, tá o maior caos e Curtis chega, stop, galera, parou, e todo mundo para. Maravilhoso. Ele diz que já tá tudo bem e cura Alicia. Ela agradece, mas nesse momento percebe que perdeu um dente e Duke fica impressionado ao ver isso. Liz diz que cuidará dela, mas Duke diz que não será necessário. Ele já organizou tudo. Liz diz que não é o que parece. Ele não deve achar que ela não se importaria se eles morressem. Alicia diz que ela nunca toleraria que matassem alguém e pergunta se ela se importaria em olhar nos olhos das pessoas quando fala. Se voltasse a acontecer o mesmo, empunharia a espada. Prefere isso a ser morta. Essa é a realidade. Liz tenta se explicar, mas Eric diz que já basta. Alicia não sabe o que importa de verdade. Então Eric já tá perdido de novo. Pensei que ele ia mudar, mas esquece Eric. Inclusive, não é pra expressar opinião, mas Eric foi uma decepção, porque ele era tão bonzinho quando era criança e aí cresceu e ficou insuportável.
Eric diz que ela não sabe o que importa de verdade. Alan diz que algum dia ela entenderá. Liz fica feliz ao ver que tem o apoio dos garotos. Duke pergunta se eles já terminaram de falar, porque se for assim, eles já estão indo embora. Ele pega Alicia no colo e ela diz que é pra ele soltar e não tratá-la como criança. Ele diz pra ela parar de se mover. Liz pergunta se Duke sente algo por ela, mas Gale fala que acha que ele só a vê como uma irmã. Confia. Liz diz que é menos mal, pois estava preocupada com Alicia, pois ela custa para fazer amigos. E de modo sombrio, fala que se Duke também se preocupa, ela fica feliz. Vendo isso, Curtis encara ela com um olhar confuso, com um olhar diferente. E Finn percebe e sorri bem discreto. Então eu acho que Curtis e Finn, eles também estão percebendo alguma coisa. Eu só não sei como é que vai se desenrolar, mas Curtis e Finn, eu tô muito desconfiada dos dois que eles já estão entendendo ali o que é que tá... Eles estão entendendo que alguma coisa tá errada, mas não sei também como é que vai se desenrolar. No caminho de volta, Alicia diz que pode caminhar sozinha, mas Duke diz que ela deve pensar em Jill, pois ele não quer que sua ama caminhe. Alicia fala que está menos ferida que ele, e que isso não é necessário. Duke para, encara ela e a abraça dizendo que ela é livre para fazer o que quiser, mas ela não deve fazer nada que coloque sua vida em risco. Ele está falando sério, pois quase morreu de susto. Ela se pergunta se é possível que no fundo o príncipe a ame, mas ela pensa que o príncipe acaba com a heroína, e se pergunta por que isso está acontecendo. Seu coração está batendo muito forte, e ela não sabe o que está acontecendo. Ela se pergunta por que se sente tão aliviada. E você acha a cena linda, mas aí você lembra que o príncipe tem 18 e a Alicia tem 13. Então, sigamos. Alicia acorda e percebe que o Duque está ao seu lado na cama e ele está sem camisa. Vamos lá? Ela se levanta assustada e se pergunta o que é que tá acontecendo e onde é que ela está. Ela pensa que tem que pensar e manter a calma, mas com o Duque do seu lado ela não consegue pensar. E essa cena tem basicamente a mesma vibe daquela cena de por que Aureliana foi parar na mansão do Duque. Eu vou tentar colocar as cenas lado a lado, mas é basicamente a mesma coisa. A Aureliana acorda com o Duque do lado sem camisa, só que no caso o Duque já tá acordado. No caso da Alicia, o Duque tá dormindo. E no caso do Duque, o Duque de Aureliana, ele tem um nome, mas chamou ele de Duque por causa da posição dele. E o príncipe de Alicia, o nome dele é Duque, mas ele é um príncipe. Enfim, em ambas cenas a garota acorda, não lembra do que aconteceu anteriormente e tem um homem sem camisa do lado delas. A diferença é a faixa etária. Qual é a faixa etária de Aureliana? A diferença é que Aureliana tem 18 anos e Alicia tem 13. Ou seja, alô, Polícia Federal? Alô, Polícia Federal! Alicia não consegue pensar com o Duque daquele jeito do lado dela e pensa que poderia seduzi-lo, mas pensa que quer ser uma vilã com integridade. Ela se pergunta o que deveria fazer, até que o Duque se mexe e ela pensa que, por enquanto, ela vai se retirar. Porém, quando ela levanta para sair, ele pede para ela ficar e mostra o colar de diamante, dizendo que tinha um roubado e ele encontrou no bolso de um dos sequestradores. Ele pede para ela se aproximar para que ele possa colocar o colar e depois de colocar, ele segura o rosto dela para beijá-la. Ela fecha os olhos, mas cara, essa foi a cena que eu mais ri nesse anime, calma. Ele segura o rosto dela para beijá-la, ela fecha os olhos, mas nesse momento, quem aparece? O Jason? Não, dessa vez quem empatou foi o Jill. Ele aparece perguntando, e aí Alicia, já acordou? E aí Alicia se assusta e joga o Duque pra fora da cama, e diz que assustou porque não tinha reconhecido o quarto. Harry aparece e diz que ele não é contra que o Duque tenha uma relação com sua irmã, mas pergunta se ela deu permissão. Duque diz, eu não toquei nela. E Jill faz a melhor cara possível e pergunta, então por que é que você tá sem camisa? Jill é o melhor personagem desse anime inteiro. Na sala, Jill diz que se preocupou porque ela não acordava. Ela diz que ele estava muito pior comparado a ela e pergunta se ele está bem. Ele diz que Harry o curou e curou o Duque também. Harry diz que parece que Alicia estava mais cansada do que os demais e se alegra que ela tenha acordado antes de que acontecesse algo sério. E a cara de frustração do Duque não tá escrita enquanto ele fala isso. Alicia fica envergonhada e Jill mostra o dente e pergunta se ele pode ficar, pois dizem que dentes guardam memórias e ele não quer esquecer o que aconteceu. Foi muito frustrante. Ele não serviu de ajuda apesar de ser aluno dela. Ela diz que apareceram por sua causa e ele foi envolvido por culpa dela. Ele diz que isso não muda nada, quer ser mais forte para protegê-la. Ela diz que está bem e que nesse caso ele pode ficar com o dente. Harry fala que no futuro Jill será um grande homem e o Duque concorda.
Alicia pergunta quem estava por trás do incidente, e Harry diz que foi um aluno da academia. Eu acho que o nome dele é Neil, da família Johnson. Alicia diz que não conhece, mas é aquele loirinho lá que tava com raiva dela. Harry diz... Eu tenho que gastar todo o meu inglês pra falar Harry. Não dá, cara. Fala Henry. Harry diz que ele segue Liz com fervor. No chá do jardim, ele olhava pra Alicia como se quisesse matá-la. Alicia fala que é interessante que ele conseguiu enganá-la, mas não deixará que ele saia impune, e se pergunta como deveria se vingar. Porém, Harry diz que da última vez que viu o garoto, ele estava meio morto nas mãos de Duke. Duke diz que a família real já castigou a família Johnson. Alicia fica envergonhada e pensa que não pode fazer nada. Duke diz que suspeita que seu pai teve algo a ver com o incidente. Alicia diz que não acha que seja isso, mas seria a oportunidade perfeita para que a santa treinasse. Duke diz que quando deteve o autor, o obrigou a falar. Ele disse que o rei enviou alguém para dizer a Liz onde Alicia estava. Acha que ele queria que Liz solucionasse, para assim poder crescer como santa. Jill pergunta se a santa é tão importante assim. Alicia diz que sim, porque na lenda ela salva o reino, e ela é a prova perfeita para ficar em seu caminho. Duke diz que sente e que parece que seu pai está obcecado com a lenda da santa. Jill diz que como príncipe, Duke se casará com Lee. Alicia contou que a santa casa com o príncipe. O destino de Duke é ficar com ela. Alicia pensa que assim ocorrerá. Mesmo que ele sinta algo por Alicia, está destinado a acabar com a heroína. Duke diz que não tem intenção de fazer o que dizem. Ele já elegeu seu próprio destino. Meu destino é o que faço, meu nome é energia. Nesse caso é Duke. Jill diz que sente ter falado dessa maneira, porque suspeitava dele. Não entendia por que Duke se insinuava para Alicia se ia se casar com Liz. Duke pergunta se agora ele o vê de uma forma melhor. Jill diz que sim, e que ele é um plebeu e se pergunta se será castigado por ter falado dessa maneira com a família real. Duke faz um carinho na cabeça dele e diz que o status não significa nada. Ambos querem proteger Alicia. Jill agradece por ele ter salvado ela e Alicia fica envergonhada se perguntando como é que ela vai reagir depois de ouvir isso. Na biblioteca, ela pensa que deve se fortalecer para que não a peguem desprevenida de novo. Esses incidentes e a atitude das pessoas são diferentes do que acontece no jogo. É uma rota desconhecida, mas também é sua realidade. Porém, ela não está conseguindo passar do nível 80, e Jill diz que chegar no nível 80 na idade dela já é algo incrível. Will disse que ela não deveria se precipitar. Ela diz que sabe, mas se quiser ser uma vilã, não deve se conformar com isso. Jill pergunta se ao invés de vilã, ela não quer ser esposa do príncipe, porque isso é o que ele quer. Ela fica envergonhada e fala que lembrarem dela por ser esposa de alguém não teria nenhuma graça. Quer que se lembrem dela por seus méritos. E para eles, ela deve ser a vilã que entre no caminho da santa. É a única opção. Jill diz que está começando a sentir pena do príncipe. Um empregado aparece e diz que o pai de Alicia quer falar com ela. Conversando com ele, ela diz que não está de acordo. Ele diz que está decidido. Ela deixará de ser a vigilante de Liz. Ela diz que é muito arbitrário. Além disso, deveria vigiar se quisesse entrar na academia. O pai diz que ela poderá ingressar com os demais quando completar 15 anos. Não é necessário que ela fique com tantos incômodos. A magia dela já é melhor que a de Albert. Ela diz que aceitou o trabalho porque quis. Ele mesmo deu sua aprovação, mas ele diz que se soubesse que a vida dela correria perigo, não teria concordado. Quando pensou nisso, achou que seria no máximo picuinhas entre os estudantes, mas ele foi um tolo. O talento dela é excepcional, contudo ela ainda é uma garotinha de 13 anos, né, Duke? Alicia percebe que ele realmente está preocupado. Ela diz que não vai desistir e pede uma segunda chance. Ele diz que não, nunca mais quer ver ela correndo perigo. Ela diz que acabou numa situação desvantajosa daquela vez, mas ela diz que o seu nível de magia é o mais alto da academia toda. O pai diz que Liz passará do nível 80 em todos os elementos. Alicia é extraordinária, entretanto não tem como competir com isso. Alicia diz que vai treinar mais. O pai diz que tudo bem, mas com uma condição. Se ela conseguir dominar o nível 90, aprovará que continue na missão. Ela diz que ele mesmo falou que chegar nesse nível com a idade dela era impossível e real, e pensa que ele só está fazendo isso porque acha que ela vai desistir. Ela diz que está bem, contanto que seja a última condição e ele não volte atrás. Ele fica impressionado ao ouvir isso. Ela vai até uma casa isolada e diz para a empregada não permitir que ninguém se aproxime. Ela pensa que vai mostrar para ele que consegue chegar no nível 90. Agora vamos para o momento opinião que eu estava esperando. Cara, na hora que a Liz prendeu a Alicia, eu fiquei tão estressada, eu xinguei ela de todas as coisas possíveis. E, sinceramente, cara, agora eu não tô tão estressada porque eu já assisti o episódio, já fiz o roteiro, já fiz o resumo. Mas, cara,
nunca, sabe? Mas agora ficou mais claro nesse episódio que ela provavelmente vai ser ela é a vilã. Só que, tipo, cara, quando a Alicia falou, eu tava a ponto de morrer, e aí a Alice falou, mas você não morreu, né? Eu só dá vontade de fazer igual o Seijinho, eu assisto muito Seijinho, então eu sempre vou citar ele. Deu vontade de falar igual o Seijinho, eu sou a Fubanga, você só tá falando isso porque não foi com você. Cara, a menina passou por uma situação extremamente estressante, e aí essa outra vem falar, ai, o ódio, a violência não leva a lugar nenhum. Mas como o Seijinho diz também, a violência nunca é a resposta, é a pergunta. E a resposta é sim. Cara, não tinha como. Achei uma palhaçada. O que é que vocês acharam da atitude da Liz? Agora já tá bem mais assim claro que ela vai ser uma vilã, mas esse jeitinho dela de querer ser boazinha é um saco. E todos os meninos ficarem apoiando ela, mesmo quando ela fala as coisas mais absurdas, é mais irritante ainda. Ela é irritante e os meninos que seguem ela são mais irritantes. E me deixou muito chateada também a atitude do Albert, porque no início eu gostei muito dele, porque ele quis treinar a Alicia, mesmo quando os gêmeos ficaram reclamando, dizendo que ela só era capricho, que ela não queria aprender. E mesmo assim o Albert se dispôs a treinar ela, e era um bom irmão, ele era bem carinhoso, e aí, tipo, do nada o Albert tá sendo um infeliz, e isso é muito chato também, porque eu achei que ele era um personagem muito promissor. A mesma coisa os outros meninos, o Eric também, que era super bonzinho com a Alicia, e depois vira um insuportável. O Gale, que, nossa, o Gale tá mais suportável de todos, impossível, não dá, cara. E outra coisa, o Duke. Não tem como eu não falar da idade, cara, porque o Duke tem 18 e a Alicia tem 13. Não tem como não falar da idade. Não tem como. Eu sei, ele tá apaixonado por ela, mas, poxa vida, ele tem 18 anos de idade e ela só tem 13, cara, não dá. Uma coisa não encaixa com a outra, é muito estranho. E é muito mais estranho porque ele já tinha essa paixão por ela desde que ela tinha 7. Então, 7, 8. Então, não tem como não ser estranho. Poderiam colocar a Alicia um pouquinho mais velha, porque eu acho estranho o Duke ter tanto esse amor tão grande por ela, sendo que ela é tão mais nova que ele. E eu sei que os outros menininhos também tinham interesse nela quando ela tinha 7, 8, mas os menininhos meio que perderam o interesse, mesmo que talvez a Liz tenha usado magia pra fazer eles perderem esse interesse. Mas mesmo assim é muito estranho que esse menino, tudo adulto, tem interesse na menininha muito nova. É muito estranho, muito estranho. Me digam o que é que vocês estão achando do anime até aqui, se inscrevam no canal, deixem um like e até a próxima. Tchau, tchau. Até que o Duke se mexe e ela pensa. Harry diz que ele segue Liz com fervor. No chá do jardim, ele olhava para Liz. Alicia é extraordinária. Entretanto,